Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos continuidade ao assunto que fala sobre a economia e sociedade açucareira. Lembrando que na última aula nós falamos um pouquinho sobre o início desse processo, né, que deu-se início a partir das capitanias hereditárias, né, no qual elas passaram a ter como donos, né, alguns donatários, como assim eram chamados, que deveriam, né, explorar e ocupar as terras com o próprio capital. E as capitanias hereditárias ainda foram divididas em lotes menores, chamados de sesmarias. Nós vimos também um pouco sobre a função do governador-geral, do provedor-mor, do capitão-mor e também do ouvidor-mor, certo? E também vimos um pouco sobre economia açucareira na colônia. Então, daremos continuidade a esse assunto a partir desse tema e finalizaremos, né, para na próxima aula concluirmos essa unidade. Então, gente, como vimos no século, tanto Portugal quanto Espanha buscavam, né, novas rotas que os levassem ao Oriente, com o objetivo de expandir comercialmente. E para novas guerras, um acordo foi assinado entre os dois países em 7 de junho de 1494, chamado Tratado de Tordesilhas. E vocês viram isso anteriormente, né? Que foi um tratado que delimitava as áreas de influência de cada um dos países aqui no Novo Mundo, tá? Então, com o tratado, as terras que estivessem até 370 léguas a leste do arquipélago de Cabo Verde seriam portuguesas e as localizadas a oeste, né, seriam espanholas. Então, dando continuidade, podemos dizer também que os portugueses realizaram experiências significativas de plantio de cana-de-açúcar em territórios que estavam sob seus, né, antes mesmo de chegar ao continente americano, tá? E depois de disputar com os espanhóis e perder a posse das Ilhas Canárias, conseguiram instaurar o cultivo de canaviais em outras ilhas. E a plantação da cana-de-açúcar nessas terras era ensinada por mercadores e comerciantes genoveses e judeus. Assim, né, a produção era exportada para os mercados europeus e assim ocorre até os dias atuais, pois a maioria dessas ilhas não produz açúcar para próprio consumo. E a cultura, gente, do consumo de açúcar, ela foi modificada, deixando de ser uma especiaria e se tornando um produto cada vez mais requisitado. A experiência de um sistema, né, voltado à exploração do açúcar, realizada em grandes propriedades e tendo como fim a exportação, foi aplicada nas colônias da América, especialmente aqui no Brasil. Com isso, né, os portugueses, já considerados produtores no mercado europeu, entre as décadas de 1530 e 1540, implantaram o cultivo da cana-de-açúcar no solo fértil do Nordeste brasileiro, por meio das capitanias hereditárias, como vimos anteriormente. Então, gente, as instalações, né, das grandes fazendas de monocultura incluíam o engenho, a casa grande, a senzala e a capela, certo? E essas propriedades, que também são chamadas de latifúndios, né, que são grandes extensões de terras, apresentavam produção em larga escala e especializada, né, o que caracterizou a monocultura. Além disso, a mão de obra escrava foi adotada para que os latifundiários tivessem um lucro ainda maior na produção. E esse sistema produtivo, baseado no latifúndio, na escravidão e na monocultura, foi chamado de plantation, tá? Então, gente, por definição, esse sistema produtivo, né, plantation, é um modelo de ação econômica com quatro aspectos principais. São eles o latifúndio, né, que é a grande propriedade, a monocultura, que é a cultura ou plantio de um único produto, e a mão de obra escrava, né, principalmente negra, e produção voltada para exportação, ou seja, todo o produto seria, né, nesse caso aí, escoado para países estrangeiros. Então, a monocultura da cana-de-açúcar
ela foi a escolhida para ser cultivada em muitas colônias europeias na América, tanto portuguesas quanto espanholas e inglesas, né, por ser uma das maneiras mais imediatas de obtenção de riquezas para as metrópoles. Além disso, gente, a plantation ela gerava o chamado comércio triangular, né, pois os produtos tropicais eram vendidos na Europa em troca de produtos manufaturados, né, produtos prontos, que eram oferecidos aos mercadores africanos em troca de escravos, que por sua vez eram levados às colônias para trabalhar nos latifúndios. Então, na época, né, em que os portugueses tiveram as primeiras experiências com o cultivo de cana-de-açúcar, a escravidão já era uma instituição historicamente integrada ao cotidiano dos habitantes. Mas lembrando que lá a escravidão ela se dava por meio de dominação, né? E essa dominação normalmente acontecia, por meio de conflito entre várias etnias e culturas. Então, em toda a extensão, né, da região, localizada no sul da Península Ibérica, por razões culturais e étnicas, ou por conta das guerras, como eu já falei, que eram contínuas, a escravidão era uma prática corriqueira. Portugal, também integrante da Península Ibérica, utilizou largamente o trabalho escravo, como vimos, porém, durante cerca de um século, essa prática deixou de ter impacto na economia do país, sendo retomada a partir de 1440. E as medidas mercantilistas que já vimos anteriormente, adotadas para estabelecer as relações entre a colônia e a metrópole, foram denominadas de sistema colonial, em que, através do pacto colonial, que era um acordo entre colônia e metrópole, Portugal tinha o monopólio ou o domínio comercial da colônia, ou seja, o Brasil podia exportar seus produtos apenas para Portugal e por um preço baixíssimo, né, determinado pela própria metrópole. O contrário também, né, ocorria, de modo que ao mercado brasileiro era permitido importar produtos apenas da metrópole ou de países que ela consentia, no caso com a Inglaterra, né, por exemplo. Portanto, a colônia deveria, né, fornecer matéria-prima à metrópole e importar, comercializar e consumir produtos fabricados nesta, atendendo dessa forma a política mercantilista, o que garantia um resultado favorável à balança comercial de Portugal. A gente viu, né, que nessa balança comercial favorável, o número de exportações, nesse caso aí, deveria ser, portanto, menor que o de importação para Portugal, tá, gente? Então, como exposto, né, anteriormente, a criação do governador, tá, em 1549, tinha como um dos objetivos centrais incentivar a lavoura de cana-de-açúcar. E o regimento criado por Tomé de Souza estabelecia variadas normas para estimular o plantio e a moenda de cana, entre as quais constava a isenção de impostos por algum tempo, ou seja, as pessoas, né, que estimulavam o plantio da cana-de-açúcar ficavam isentas de impostos, ou seja, não pagavam nenhum imposto por esse produto. E com essas medidas, o Brasil se tornou o maior produtor de açúcar nos séculos XVI e XVII, e as principais regiões açucareiras eram Bahia, Pernambuco, parte do Rio de Janeiro e a Vila de São Vicente, interior de São Paulo. Aqui ao lado, né, tem um mapa do Brasil colonial do século XVI, que mostra, né, com destaque as duas capitanias hereditárias que foram bem sucedidas, né, que foram Pernambuco e São Vicente, que são essas aí que estão pintadas de vermelho, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o sistema de produção açucareiro. O primeiro deles é o engenho, tá? Então, o sistema de produção, né, açucareiro era composto de alguns elementos essenciais. Todo o processo de trabalho ocorria no engenho, como eu já falei anteriormente, formado por um território com plantações de cana
de açúcar, além de uma casa grande, uma senzala e a moenda, né? Podendo esta ser dois tipos, movida pela força da água ou pela força animal. Ainda, algumas instalações dos engenhos se localizavam próximas a um curso de água. E de início, como nós estudamos, a mão de obra era indígena, porém a escravidão dos nativos não foi como os portugueses desejavam, né? Pois após 1570, o uso do trabalho escravo africano foi implantado na colônia. E o cultivo da cana-de-açúcar avançava pelo litoral brasileiro na direção norte, desenvolvendo-se na região nordeste, especialmente nos estados da Bahia e em Pernambuco. E já no fim do século XVI, havia 66 engenhos na colônia portuguesa. E grande parte, da produção do açúcar do Brasil era exportada para portos da Europa, principalmente Londres e Hamburgo, na Alemanha, Antuérpia e Amsterdã, na Holanda. Então, porém, gente, a cultura do açúcar, também teve grande impacto na cultura brasileira, pois o produto era utilizado para a fabricação de aguardente, ou seja, cachaça, voltada ao mercado interno, o que dava grandes lucros aos senhores de engenho, tá? Aqui é uma fotografia, atual do engenho Uraué, construído no século XVII em Pernambuco. E observem que no primeiro plano vemos uma plantação de cana-de-açúcar e ao fundo a Casa Grande, que veremos posteriormente a função de cada uma dessas instituições. Tá? Então, pessoal, dando continuidade, aqui fala um pouquinho mais sobre essa questão do engenho, da colheita da cana-de-açúcar, etc. Então, vemos que a economia açucareira do período colonial compôs uma estrutura social e política que tinha como base as fazendas de engenhos, definindo dois núcleos importantes da sociedade. A Casa Grande, como já falamos anteriormente, era a moradia dos senhores dos engenhos, dos grandes proprietários. E a senzala era onde ficavam os escravos. Além disso, o complexo açucareiro era composto de dois setores fundamentais: o agrícola, com as lavouras de cana-de-açúcar, e o industrial, com a estrutura do engenho. Então, gente, no engenho havia moenda, onde a cana era moída para a retirada do caldo, as fornalhas, em que o caldo era fervido e purificado em tachos de cobre, e a casa de purgar, onde o açúcar era branqueado. Então, todo esse processo hoje acontece nas usinas, certo? Também faziam parte dessa estrutura a capela, que evidenciava, lógico, o caráter religioso e católico da sociedade açucareira, as oficinas e as estrebarias, tá? Então, aqui tem uma ilustração, numa composição de Franz Post, do século XVI, onde podemos perceber que existem africanos sendo escravizados durante o processo de fabricação nesse engenho, tá certo, pessoal? Então, dito isto, podemos concluir, portanto, que os engenhos representavam um elemento importante na colonização, na ocupação e no povoamento do território da colônia, influenciando a constituição da sociedade, formando a base da estrutura social dos séculos XVI e XVII no Brasil. Tá? Então, a partir da próxima aula, nós veremos um pouco mais sobre esse assunto e falaremos um pouco sobre a presença holandesa no Brasil a partir do século XVII. Tá certo, gente? Então, pessoal, é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.